Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast e hoje vou reproduzir uma entrevista que eu participei na Rádio Guaíba, no programa Domingão Guaíba, com o Carlos Guimarães e Gustavo Chagas, falando a respeito do livro Pop, Rock, Cafezinho, histórias do livro, sobre a redação, sobre as pessoas que participaram, a repercussão, alguns comentários também. Falamos sobre rádio, né, de uma forma geral, falamos sobre a Pop Rock, falamos sobre a Rádio Ipanema, sobre gestão em rádio, jornalismo, enfim, todos esses assuntos misturados no programa Domingão Guaíba, com Carlos Guimarães e Gustavo Chagas, que eu vou reproduzir nesse episódio de hoje. Vamos lá então. Mauro Borba, obrigado pela visita, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? Muito honrado de estar aqui na Rádio Guaíba, que pra mim foi uma escola, né? Tava falando aí do negócio de repórter esportivo e antes, quando eu era garoto, assim, ouvia a Rádio Guaíba lá em Cachoeira do Sul, né? Minha cidade natal, e aqui tinha cachoeirenses que trabalhavam, né? Que eram referência no futebol, o Laerte de Franceschi, o Edgar Schmidt. Eu conhecia eles de vista, de ver eles como figuras assim, que tinham, digamos, vencido na profissão, né? E eu queria ser um deles, né? Então por isso que eu digo que eu queria ser repórter esportivo e na época da Rádio Guaíba, porque esse era o grande sonho, né? E tanto é que quando eu cheguei em Porto Alegre para morar em 77, antes ainda de fazer vestibular e tudo, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui conhecer o estúdio da Rádio Guaíba. A primeira coisa que eu fiz na cidade de Porto Alegre, né? E o Edgar me recebeu aqui muito bem, então é muito legal estar aqui hoje falando já como um profissional do rádio, já velho da profissão, né? Mas é interessante porque eu brinco que eu sou o cara criado com a Ipanema e a revista Bis, depois veio a MTV, um pouquinho depois veio a MTV, mas eu achava que eu não servia pro rádio, tá? Porque o meu lance era o texto. E até hoje eu acho que eu escrevo melhor do que eu falo. O meu lance, embora já há um tempo no rádio, mas o meu lance era o texto, então era o texto da revista Bis, eu adorava o texto da revista Bis e de outras publicações que começavam enfim, elas surgiam e acabavam com uma velocidade incrível também, né? E era a Ipanema. Era o Mauro, era a Kátia Suma, era a Mary Mesari, Newton Fernando, essa turma aí. A primeira turma ainda na José Bonifácio e depois no Morro Santo Antônio, né, Mauro? Na José Bonifácio ainda era Bandeirantes FM, Bandeirantes, né? FM, Depois que a gente mudou pro Morro Santo Antônio é que surgiu a Ipanema, né? Na frequência da antiga difusora, que era 94.9. Então ali é que surgiu a Ipanema. A Bandeirantes foi uma pré-Ipanema, né? Porque ali começou, a gente mudou pra nova rádio, né? Que foi a Ipanema, mas levou as pessoas, eram as mesmas pessoas, a mesma filosofia, só que com um nome novo e com algumas mudanças assim na programação. Então a Bandeirantes ela foi um laboratório, digamos assim, para o que veio a ser depois a Ipanema, né? Eu li há muito tempo Prezados Ouvintes, que é 2001, que conta um pouquinho dessa história, mas o Mauro lançou na Feira do Livro Pop, Rock, Cafezinho, aconteceu desse jeito, que eu li numa sentada e conta a história de uma rádio que sim, foi um fenômeno porque ela tem uma determinada origem com a Felusp, eu era ouvinte da Felusp, gostava muito da Felusp, aliás, e vem a Pop Rock e ela causa uma, entre aspas, transtorno no mercado dominante de rádio jovem ali entre os anos 90 e os anos 2000, né, Mauro? Essa é a história que eu procurei trazer ali no livro, né? Porque foi uma experiência muito interessante, assim como a Ipanema foi uma experiência muito interessante, a Pop Rock também para mim foi uma grande experiência, assim, porque eu participei daí de uma outra forma, assim, né? Já como gestor da rádio, né? Na Ipanema eu não era o gestor, eu era da equipe, o Newton que era o chefe, né? Embora a gente compartilhasse muitas coisas na Ipanema, a gente sempre conversava sobre tudo e ele sempre nos procurava, assim, para as decisões e tal. Na Pop Rock eu tive que criar a rádio, inventar ela, né? Porque a Felusp não estava dando certo, havia uma cobrança, assim, da instituição para que a rádio tivesse melhor resultado. Eles queriam pelo menos o resultado que tinha na Ipanema, né? Que era um resultado importante, assim. A Ipanema tinha uma audiência boa, né? Não era das mais ouvidas, mas era uma audiência bastante significativa e qualificada, né? E aí a Ubra na época queria isso, ela queria que
a rádio crescesse em audiência, né? E a Felusp eu não conseguia subir na audiência com a Felusp, né? Eu fiz várias tentativas, assim, muitas mudanças, programação, promoções, tudo que se faz para ver se uma rádio pega, né? Engrena. E foi com a Pop Rock, com a mudança do nome, com a entrada do Fetter, com a entrada de outras pessoas que eu narro ali, é que a coisa realmente aconteceu, e aconteceu de uma forma que nem eu esperava. Porque o que aconteceu com o Cafezinho, por exemplo, cara, eu nunca poderia imaginar que o programa fosse tomar a dimensão que ele tomou, sabe? Até porque o programa começou desacreditado, ninguém achava que ele fosse durar muito tempo, né? Ele tá até hoje no ar, né? Claro, com muitas mudanças e tal, mas... Talvez porque se acreditasse que rádio era música e um bando de gente falando, só o sala de redação. Só o sala de redação. E os programas de debate podem, né? Exatamente. E o programa surgiu do nada, assim, por acaso, né? Ele não foi idealizado, ele não foi pensado para ser um programa, vamos fazer um programa falado que vai dar certo, ou vamos fazer um programa como o Sala de Redação que vai dar certo. Já tinha o sucesso do programa X, né, na Atlântida, que poderia ter, era um referencial, assim, mas a gente não chegou a usar isso como referência. Talvez o Fetter, por ter trabalhado lá, ele tivesse isso lá inconsciente ou no fundo, assim, da sua esperança de que fosse dar certo, mas eu não tinha essa intenção de fazer um programa X, o Arthur não tinha, porque ele nem escutava o programa X, ele não gostava. Entendo. O KG não tinha relação também com a Atlântida, porque o KG era também super apegado à história da Ipanema, a gente não tinha muita relação, assim, com a Rádio Atlântida, né? Claro que o formato de pessoas conversando, ele não é uma coisa nova no rádio, né? Óbvio. Mas numa FM jovem, musical, e ainda sem falar de futebol especificamente, né? E sem ser um debate político, só engraçado e assim, bem humorado e tal, e de coisas do cotidiano, isso sim foi uma novidade. E o sucesso do Cafezinho foi inacreditável, assim, né? Ele chegou a ser líder de audiência em todas as FMs naquele horário. Isso eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer estando eu ali dentro do programa, né? Claro, não só por trabalho meu, mas de todos ali, mas eu sinceramente não imaginava isso, então por isso que foi uma experiência muito legal. O Guimarães começou o assunto com o Mauro Borba, falando, eu sou da época da Ipanema e tal. Sim. Entrega um pouco, né? Pô, entrega. Não tem como, né? Eu posso falar, né? Eu sou da época da Pop Rock. Sim. Ali 2006 e 2007. Eu estudei num colégio luterano que tinha uma ligação com a Ubra e a gente tinha um jornalzinho mensal e tinha lá o horário do cafezinho para os alunos ouvirem e tal. Eu estudava no turno da manhã, chegava em casa, a primeira coisa era ouvir o cafezinho. Essa memória aí. Eu mais novinho. Daí peguei a época que eu acho que o programa era aqui no centro ainda. Quando ficou o quê? Uns 2, 3 anos ali? 3 anos a gente ficou aqui no centro, ali no... O pessoal chama o prédio da Mesbla, né? Que era uma antiga Mesbla, ali onde a Ubra tinha um hospital, né? Tinha uma parte de saúde, assim, e aí eles fizeram ali o estúdio de TV e a rádio aproveitou e veio junto. Mas durou pouco tempo, né? 3 anos a gente acabou voltando lá pro campus. E eu me lembro também que nessa época tinha a Ubra TV e tinha um drops do cafezinho na televisão, então é verdade. Chegava o horário e botava no canal da Ubra TV pra ver o cafezinho. É verdade, eu lembro disso. Ô Mauro, uma das mudanças que me chamou a atenção no livro é que a Ipanema, ela tinha uma identidade, uma questão autoral muito forte. O comunicador, ele era um autor do seu horário, né? Ele fazia o seu horário, claro que dentro de determinadas, poucos limites, mas tinha algum limite, mas ele tocava basicamente o que ele achava que tinha que tocar, claro que atendia a alguns ouvintes, tinha ali o seu modo de conduzir, e isso gerou comunicadores na Ipanema com muita identidade. Tu tens muita identidade, a Kátia, muita identidade, o Newton Fernando, muita identidade, Mary Mesari, muita identidade, o KG é um cara com muita identidade, cada um tinha a sua, Jimmy Joe, né? Caras com muita identidade. Na Pop Rock, especialmente pós-97, a rádio trabalhava com playlist, mas uma coisa que ficava entre aquele
pop dançante descartável que a Atlântida tocava, e as coisas autorais, né? Mais ou menos o seguinte, não toca Frank Zappa, mas não toca, sei lá, Aqua, aquele do Barbie Girl, na pop rock. Como é que foi produzir uma rádio que passaria a ter playlist com coisas que ficavam no meio termo, e até o Maurício Amaral coloca no livro, uma rádio que tinha que tocar Green Day e Madonna. Como é que foi fazer a música da pop rock? Bom, esse foi o nosso desafio, né? Porque com a entrada do Fetter, ele tinha essa coisa de fazer o playlist com poucas músicas, repetindo e tal. E eu era avesso a isso, né? Nunca tinha feito, não gostava. E comentei isso com ele, né? Mas eu tive que ceder, assim, na medida em que a gente precisava do resultado, e ele garantiu que isso daria resultado, né? Então foi quase que uma situação já quase de desespero, assim, porque eu já tinha tentado muitas coisas e não conseguia. E ele entrou e fez uma mudança muito forte, assim, daí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar isso aí, né? Até o Porã se refere na entrevista, né, que o Fetter chegou e colocou o estilo dele muito, assim, né, digamos, de uma forma muito radical. Aí a gente, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o teu método, vamos fazer uma rádio mais comercial, porque a gente sabia que também que fazer uma concorrência direta com a Ipanema não nos beneficiava, porque a Ipanema tinha uma marca muito forte no mercado, uma fidelidade dos ouvintes gigantesca, né? Que eu conseguia enxergar isso muito bem depois que eu saí. Então vamos fazer um meio termo, vamos pegar assim, vamos misturar uma Atlântida e Ipanema e vamos ver se sai daí uma rádio que seja mais comercial, mais pop, mas não tão radical e nem tão comercial. E foi aí que a gente achou. Inclusive o Fetter colocou várias coisas que ele não colocaria na programação, né? Por isso que eu digo ali que o pessoal brincava que o Fetter era o pop e eu era o rock, né? Então eu indicava pra ele algumas coisas, eu dizia, esse rockzinho aqui não vai machucar ninguém, coloca aí, entendeu? E aí ele, não, legal, vamos botar. Então ele fez essa mescla, entendeu? E claro, isso foi sendo feito também durante, porque tu tem que fazer no dia a dia, né? Tu escuta, acompanha a reação, né? Vai mudando aqui e ali. Então esse método ele foi sendo aprimorado e as próprias pessoas da rádio também ajudaram e os ouvintes, né? E aí vão surgindo coisas novas, aí começa a surgir o rock brasileiro, o pop brasileiro ali dos 90, né? O Jota Quest, Planet Hemp, Charlie Brown, Ultraman aqui, né? Comunidade Ninjitsu, e então assim, a gente já tinha uma ligação com as bandas daqui, então foi uma grande mistura, sabe, que acabou funcionando bem. Pegando os personagens do Cafezinho, Arthur de Faria, Fetter, eu vou lembrar dos mais recentes, mas aí tem o Garavelo, não foi? O Garavelo participou da primeira fase. Primeira formação. O Garavelo ficava dando a hora, a todo momento ele dava a hora certa. Não, e pega um grupo muito de personalidades muito Porã, o KG, depois Paulo Chauspe, o Simone Cabral, Couto, Simone Cabral, o Heron Dalmolino, o Adriano Domingues andou. Exato, o Bives, o Ramiro Ruschel. Como é que junta tanta gente diferente, daí tinha vezes que dava até um atrito também, né? Sim, claro, mas não foi todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque tu tá pegando pessoas aí que trabalharam em fases distintas, assim, né? A primeira equipe do Cafezinho foi eu, o Arthur, o Fetter, o KG e o Garavelo. Depois o Garavelo saiu, foi pra Tramandaí, quando a gente abriu a Pop Rock na praia, e aí entrou o KG no lugar do Garavelo. O Couto foi entrando aos poucos no programa, né? Ele ficava ali, no início ele era só a risada dele, depois ele começou a falar. E o Maurício Amaral também, ele ficava por ali, daqui a pouco a gente achou que era bom ter um produtor, porque o programa não tinha um produtor. E aí o Maurício entrou de produtor. E aí quando saiu o Fetter, Maurício e KG, em 2007, quando eles saíram para fazer o Pretinho Básico, aí sim houve a grande mudança, né? E aí veio o Adriano Domingues, entrou a Simone Cabral, porque não tinha voz feminina, e a Simone era locutora da rádio, ela não era do Cafezinho.
E mais adiante veio o Heron Dalmolin. E depois se juntou o Paulo, né? Aí depois disso veio uma fase de muitas mudanças, né? Porque aí entrava um, saía um, entrava outro. Aí o programa foi mudando, né? E cada um tinha um perfil. O Arthur de Faria é o mais intelectual. O Inchauspe era o brabo, o Mauro era a voz da sabedoria, chegava com a serenidade. A gente vende uma imagem, né? Mas o Arthur, na verdade, o Arthur, ele tinha isso realmente o Arthur é um intelectual, né? Ele é um intelectual. Agora, ele também se notabilizou fazendo personagens engraçados, cara, que era outra coisa que a gente não esperava. Daqui a pouco o Arthur tava fazendo o Gauchão, cara, que era aquele, cara, ele era engraçado. Eu olhava pro Arthur e dizia, mas da onde saiu isso, né? Que deu muito certo, né? E assim como ele fez até a Loira, ele fez... parar pra pensar, o Arthur fez vários personagens, cara. E a gente não contava com isso. Foi uma coisa que veio surgindo ali, entendeu? Não era planejado, né? Nascia no... Não, nada. O Arthur tava ali porque ele tava junto com a gente quando surgiu o programa. Nós tava ali conversando e da nossa conversa surgiu um programa. Mas não se pensou assim, tu faz um personagem, o Gauchão, assim como eu, que acabei virando, me tornando algum personagem de mim mesmo, né? Essa coisa do centrado, né? Isso aí é personagem, né? Mas era, claro, muito parecido com a minha personalidade, assim, mas eu fui, por exemplo, uma época eu era o Paulinho Borba, né? O Paulinho Borba, né? Surgia ali na brincadeira, entendeu? O bordão vinha e pegava, né? O rádio é fascinante por isso, o rádio, né? É um grande, os personagens, a gente é um pouco personagem. Mauro, parte da gestão, cara, tu lidou diretamente com números, com prazos, com obrigações, tu tinha que fazer um meio de campo entre, primeiro, tu, pessoalmente, tu comunicador, que é como as pessoas te conhecem, né? Tendo que fazer essa espécie de elo entre o que era a Ubra e todas as demandas e exigências que a Ubra, dona do negócio, tinha, mas toda aquela galera e o público. Como é que foi fazer essa espécie de, né, algodão entre diversos cristais, assim, Mauro? Foi complicado em vários momentos, né? Foi um grande aprendizado também, porque eu não me preparei para ser gestor, né? Eu era DJ, eu era locutor. Na Ipanema eu fazia programação, apresentava o programa e ia embora, né? Embora a gente conversasse sobre as coisas da rádio, não passava por nós, assim, essa parte toda de administração, né? Que é contabilidade, que é jurídico, que é contas a pagar e a receber, essa coisa toda não passava pela gente, né? Então, quando eu fui pra Felusp, eu fui com essa função, eu era uma espécie de coordenador artístico, né? E cuidava dos locutores, da programação, das escalas, das coisas da rádio, assim. Mas com o passar do tempo, com as mudanças que a própria universidade passou, que não foram poucas, né? Caiu no meu colo a gestão da rádio, né? E ali eu tinha duas opções, ou faço ou digo não vou fazer, peço para alguém fazer, ou eu comunico à empresa que eu não vou fazer, e eu resolvi assumir. Até porque eu pensei, é bom, tem pouca gente do meio jornalístico, assim, e rádio também, eu acho, que lida com a gestão, e às vezes é bom tu entender as duas partes, entendeu? Muitas vezes o profissional que fica só na área da produção e do jornalismo, ele não entende, ou não vivencia as coisas que a gestão precisa fazer, né? E a gestão é a mesma coisa. Às vezes o gestor nunca entrou no estúdio da rádio e ele tem que decidir sobre locutor, sobre repórter, sobre coisas desse tipo, né? E aí então eu pensei, vou ser o gestor que veio lá do microfone, entendeu? Que juntar os dois mundos. Juntar os dois mundos, exatamente. Foi bem complicado porque são mundos muito grandes, né? Os dois, assim, para tu fazer as duas coisas. Mas eu procurei me cercar das pessoas, né? Que pudessem me ajudar. Teve momentos muito complicados, né? Eu fui também estudar um pouco, né? Fiz curso de gestão, fiz um MBA em gestão empresarial, aprendi bastante sobre contabilidade, marketing, matemática financeira, que eu achava um saco e acho até hoje, né? Mas era necessário. Mas era necessário. Gestão de pessoas, cara, é uma coisa
fundamental e que a gente estuda muito pouco, né? E que tem toda uma literatura a respeito, né? Então nesse curso eu vi assim, como a gente se mete a fazer as coisas sem saber, né, cara? Então isso me ajudou, né? Me ajudou bastante. E aí acabei indo para esse lado. Hoje eu sou muito mais administrativo do que locutor, né? Hoje eu faço só o cafezinho e o resto eu fico lá pagando conta, vendo o faturamento. Sinto muita saudade de estar mais no microfone, mas enfim, a vida foi para esse lado, também não vou me queixar, né? Eu tô pensando no meu lado coordenador aqui. Pois é, tu fez essa pergunta. Não, porque é uma parte muito, muito importante no livro, a questão, especialmente, de 2 momentos em que a gestão aparece com muita força: a questão do fazer a rádio e a questão do terminar a rádio. Eu acho que são os 2 momentos fundamentais e que a tua figura como gestora, ela aparece de forma muito forte, porque a tua saída para a Felusp, ela já é uma coisa surpreendente. Quando vem a Pop Rock, é o seguinte, vamos injetar, e vem o Mauro para ser gestor. A tua saída para a Felusp, inclusive, tem o famoso me arrependi, o que eu faço agora? Sim, né? sim. Quase voltei. Quase voltou para Ipanema. Porque o Nilton falou contigo depois, né? Sim, o Nilton me convidou, quer voltar? E eu fiquei louco para voltar, cara, porque eu tava vendo já o tamanho da encrenca. Claro, teu lado gestor aparece nesses 2 momentos, a tua ida para a Felusp e o fim da Pop Rock, né? Sim. Não, e decisão, né? Tomar decisão, que é uma coisa que implica em muitas coisas, né? No teu trabalho, no trabalho de tanta gente que está em volta, os ouvintes, né, cara, que às vezes não entendem. Muita gente não entendia por que eu saí da Ipanema, né? Não entendia por que agora a Felusp virou Pop Rock, né? Então, assim, por mais que tu tente explicar, assim, as pessoas se sentem, não sei se é enganado o termo, porque eu acho que não chega tanto, mas ficam curiosos para saber, assim. Elas até desamparadas, né? Mas por que a rádio que era aquela que eu gostava de ouvir, por que agora ela é outro nome e tá com outro tipo de música, né? Isso acontece com qualquer rádio que troca de bandeira, né, cara? Isso dá um trabalho imenso, né? As pessoas ficam assim, mas eu escutava, né, a rádio tal, gostava, e agora tem outra no lugar, né? Imagina quem entrou em coma na década de 80 ou 90 ouvindo a Ipanema e acordou anos depois. Ouvindo 94.9 agora. Pode acontecer, mas mesmo as mudanças enfim, pode continuar o mesmo nome e ter uma mudança de diretriz, uma mudança de pensamento, de programação, né? E agora as mudanças estão mais rápidas também, né? Então acho que o pessoal já está meio que acostumando, assim, porque a mudança agora ela é permanente, né? A gente está vivendo um período que muda toda hora, né? E não se sabe qual vai ser ainda o rumo disso aí, né? Da coisa do digital. Então, assim, as empresas estão tendo que mudar e rápidas, né? Então o ouvinte já está meio que se acostumando, mas naquela época tu ficava um tempão fazendo o programa naquele horário, né? O locutor tinha uma identidade com o seu público ali e tal. As coisas eram mais duradouras, assim, né, do que hoje. O Chico Araújo está participando direto do programa, até sobre aquele papo da transformação da cidade lá, que a gente teve com o Renatinho Dornelles, que ele lembra do ginásio da Brigada, lembro do meu pai me levar em show do isso aqui eu achei engraçado. Erontex da Sorte, um plano de sorteio parecido com o que o Silvio Santos faz. Era concorridíssimo. Quando aconteciam shows lá, eu fui em show do ginásio da Brigada ali, né? Que não existe mais, né? Sim. É que eu tava comentando o seguinte, que a cidade se transforma, a gente não vê. Desabou não, botaram abaixo o ginásio da Brigada e parece que foi uma coisa do dia, eu passo na Ipiranga, tá o ginásio da Brigada, 2 dias depois não tá mais, sabe? E a gente se acostumou a ver o ginásio da Brigada ali, né? Sim. E ele coloca aqui, se teve alguma influência, uma pergunta sobre Ipanema, tá? Na rádio ter tido ou não o nome de Quintana FM, em homenagem ao Mário Quintana, e não Ipanema FM, se cogitou se chamar Quintana FM. Isso foi uma coisa que se cogitou, na verdade era uma das possibilidades que a gente discutiu na época, né? Porque a Ipanema, a escolha do nome não foi uma coisa que a gente quisesse, né? A gente não gostou do nome, né? No início, assim, porque foi um nome que foi sugerido pela Rede Bandeirantes.
quando a gente foi para frequência 94.9, nós sugerimos trocar o nome Difusora, porque o nome Difusora era um nome já muito antigo, muito ligado a um passado ali da rádio, né? E a gente pensou, então vamos trocar o nome para criar uma rádio nova, né? Que seria a Ipanema, né? Mas não com esse nome. A gente não queria o nome Ipanema. Então o Newton sugeriu o nome Quintana FM para fazer uma homenagem ao Mário Quintana. E tinha outros nomes, né? Outras possibilidades, assim, tinha Bonfim FM, eu achava muito legal Bonfim FM. A gente pensou em vários nomes de bairros, assim, o gasômetro, né? E aí a direção da Bandeirantes disse, vocês querem um nome de bairro? Então vamos botar Ipanema. Que Ipanema é um nome sonoro, um nome que todo mundo conhece. Não, mas Ipanema é carioca, né? Quando tu fala Ipanema, tu lembra do quê, né? Tu lembra da garota de Ipanema e não de Porto Alegre. Mas aí eles, não, vai ser Ipanema e pronto, né? Então ficou assim. Se eu fosse gestor, ia botar Rubem Berto FM. Aqui, como gestor, como Mauro gestor, já amei e odiei por decisões que ele tem que fazer. Mas às vezes eu sei que ele tem que fazer decisões e às vezes eu não gostava. Ricardo, tá aí o ouvinte. Vou ler os recados aqui, todos, tá? Deixei de ser ouvinte da Felusp quando chegou o Fetter, eu era ouvinte assíduo, Alcemir Pianetti de Floripa. Mas tu sabe que tem muito disso também, claro. Tu recebeu muito recado disso na época. Arthur de Faria e Fetter tinha muito atrito, ouvia por anos o Cafezinho, o Guilherme do Centro, muito legal, o Marcelo Vicente que participa dos debates aqui, o livro Prezados Ouvintes é uma aula de rádio e cultura, a história que eu mais gostei foi da carona que ele deu pro Renato Russo, ele ainda não leu o novo livro, um abraço. O Diego Brandão Nunes tu leu, né? A Janaína Sabrito, querida, do Rio Branco, li o livro do Mauro sobre a pop rock e adorei. Um abraço pra ti e pra ele. Obrigado. Tu falou Tem mais aqui, tem mais? Vai lá. Goga, não deixa o Mauro sair daí sem assinar contrato para apresentar algum programa. O Ivan Gabaroto conheci o Cafezinho na Serra 93.5, depois 95.3, conheceu pela Pop Rock Serra. Aqui tem são de futebol mesmo. Edson Corrêa Campos, sou um abandonado pelas rádios de qualidade hoje, só em aplicativos, e o Mauro Borba fez parte da minha adolescência desde a Bandeirantes FM, Ipanema, foi demais Felusp, hoje não existe nada igual. O Luiz Haroldo, Cafezinho é o original, o outro é o clone. E tinha até uma vinheta também, né? Falando do Cafezinho. Mas ali era a Guerra da Carne. Tu põe no livro que era a Guerra da Carne, porque quando foram pra Atlântida, quando foi a turma pra Atlântida, eles começaram a fazer práticas que eram muito semelhantes às práticas que a Pop Rock já fazia. E aí ali era cada um por si, né? Tu entendeu que era guerra mesmo, guerra. Claro. Tu falou do como é que era? O Erontex da sorte, né? Isso. Eu pesquisei no Google e a resposta que deu foi do Blota Júnior, A Elegância no Ar, livro de Fernando Morgado, nosso primeiro convidado. Verdade. O Blota Júnior apresentou uma edição do Erontex da Sorte na TV Record na década de 60. Que beleza. Que legal isso aí. Ô Mauro, algumas perguntas que os ouvintes estão com curiosidade, né? E o livro coloca aí, vocês estão perguntando se no livro não tem. Não, no livro tem, que são os atritos, né? Se o que vocês faziam no Cafezinho era encenação ou eram vocês mesmos que estavam ali, sendo absolutamente naturais, espontâneos? A gente era muito natural no programa, mas claro, algumas coisas acabam sendo valorizadas, né? Não vou dizer encenada, porque aí já não é um teatro, né? A gente valoriza alguns assuntos, algumas posturas, porque isso o rádio te permite isso, né? E isso funciona muito, assim. Tu sabe que às vezes tu vai contar uma história ou fazer um suspense, por exemplo, né? O rádio tem muito espaço para esse tipo de coisa. E num programa diário, né? Tu acaba construindo figuras, assim, né? Que são os personagens que a gente foi criando ali. Então, por exemplo, as brigas, né? Muitas brigas a gente mantinha às vezes e dava continuidade porque dava dando audiência. Isso a gente fazia, né? Desligava o microfone e dizia, cara, essa briga tá boa, vamos lá, entendeu? Mas assim, desde que não ferisse, né? Não fosse pro lado pessoal, né? E quando a coisa ficava pesada demais ou quando alguém se ofendia, bom, aí a gente, não, para aí. Assim não, né? Então a gente diz, dedo no olho não, não vale.
Mas a discussão dentro do programa, mas a gente sente, quando tem um grupo que tem afinidade, tu sente quando tu diz algo assim que é pra pegar no pé do cara e o cara não se ofendeu. Então aí tu vai naquela batida, entendeu? E tu sente também quando o cara não gostou, né? Essa é a encenação que a gente fazia e faz, né? No rádio, né? Então, sempre que tu ouve uma briga num programa, tu pensa assim, será que realmente eles saíram dali brigados ou será que eles saíram contentes porque a briga deu certo? Quase sempre a segunda opção. Audiência. O Mauro, quando em 2007 aconteceu a saída... A saída do Fetter, do KG, do Maurício, foram os 3, né? Foram os 3, e mais o Rafinha, que não era do Cafezinho, mas saiu também logo depois, e o Couto, que também saiu um ano depois. As pessoas, na época isso se falou muito, já estava já há um tempo no rádio, trabalhava na 2007 na Gaúcha, é óbvio que aquilo repercutiu em todo o meio, mesmo trabalhando no jornalismo esportivo, repercutiu, a gente ficou sabendo de coisas, mas o ouvinte ficou imaginando coisas, e o livro eu acho que coloca isso de uma forma muito sincera, sobretudo. Eu queria que repassasse aos ouvintes da Guaíba, por favor, de que forma isso é retratado no livro e se houve um pouquinho de, né, uma amenizada, uma coisa, é uma coisa que ficou muito magoado na época, né? Isso está colocado no livro, mas que evidentemente o tempo faz superar ou mesmo amenizar, como eu tinha falado. De que forma isso é retratado no livro? Eu procurei ser bem realista, assim, nas coisas, né? Mas um cuidado eu tive, assim, claro, poderia ter sido um pouco mais incisivo, né? Na questão da saída, das discussões e também por estilo pessoal, assim, né? Até um amigo meu disse, pô, se tu tivesse contado mais o lado, o dark side, assim, o livro... O povo adora também, né? O povo gosta, né? Ia vender mais, eu acho que sim, entendeu? Mas eu acho que, assim, o meu jeito é esse, né? O meu jeito de lidar com as coisas é esse, acho que fica bem entendido, assim, algumas coisas, e eu pensei, não, vamos ficar no campo profissional, né? Vamos manter a boa vizinhança. Qual foi a história, né? Carona pro Renato Russo. Eu ouvi um dos podcasts do Mauro, qual é o The Borba Cast, muito bom, aliás. Aliás, entre no Spotify e acesse o The Borba Cast. Sim, The Borba Cast, também no iTunes e no Castbox. Olha só. E tem, entre várias histórias, uma com o Arthur de Faria, que ele conta um pouquinho dessas histórias, mas uma que eu gostei muito, daí por uma questão pessoal, que foi a entrevista com o Fito Paz. E vocês, ao longo desses anos todos, tiveram contatos com Renato Russo, Fito, a época que a Pop Rock fazia os shows até no estacionamento da Fiergs, da Ubra, né? A descrição sobre o show do Cascaveletes de 2007 é fantástica no livro. Essa é a pergunta, como é que é a relação de quem faz rádio musical com os músicos? As histórias boas também que o povo quer saber, né? Claro. Isso é que é legal, né, cara? Eu acho que isso que é legal, não os atritos, assim, não. Mas tá, eu sei, como a gente falou, né? O povo gosta de uma. Gosta do barraco. Gosta do barraco, né? Mas assim, não, essa parte dos artistas. Também teve barraco com artista, né? Teve muitos, né? Porque não é fácil. Tem até passado o Chorão lá. Chorão, tensa, muita discussão com artista, assim, com produção de artista também, isso tem, né? O artista estrela, né? Aquele que não vai cantar porque não tem água de coco no camarim, né? Esse tipo de coisa. Mas, assim, em geral, eu sou muito grato à minha profissão, assim, né? Eu consegui, por exemplo, fazer uma entrevista que não foi uma entrevista, foi um bate-papo, mas foi apenas uma conversa que pra mim foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, que foi com o Caetano Veloso. Que legal. Que foi uma história fantástica, assim, né, cara? O Caetano não estava dando entrevista na época, ele não queria, não havia coletiva nem nada. Ele estava meio alguma coisa tinha desagradado ele em relação à crítica, e aí eu acabei indo no jantar com ele e a banda, né? Por aquelas coisas do rádio, assim, e de tu estar junto com alguém que tem acesso e te leva junto e tal. Na verdade, eu estava junto com o Itamar Assunção, que era um músico já falecido, um músico paulista, né? Que eu era muito fã do Itamar. Da vanguarda paulista, né? Daquela época do Arrigo Barnabé e tal.
E o Itamar tava em Porto Alegre. Premeditando o break, o Rumo, o Bingo de Trapo. Exato. O Itamar tava em Porto Alegre fazendo show, eu tava fazendo a produção do show do Itamar, que eu também me meti nessa área numa época. E o Itamar, a gente tava saindo lá da rádio, ele disse, eu queria ir lá no hotel onde tá a banda, onde tá o Caetano, porque o Tavinho Fialho, que era o baixista da banda do Caetano, era muito amigo do Itamar, e ele disse, eu queria ir lá conversar com ele, de repente talvez a gente vá no show e tal, vamos junto, né? E eu, vamos junto, me interessa, né? E aí a gente veio no Plaza São Rafael, chegamos ali. Tu lembra o ano disso, Mauro? O ano disso, isso foi antes da Felusp, deve ter sido 87, 88, por aí. Perfeito. Então a gente foi no hotel, o Itamar encontrou com o Tavinho Fialho ali, ficaram conversando e daqui a pouco desceu toda a banda, o Caetano junto, né? E já estava na hora de ir pro Gigantinho, vamos todos pro Gigantinho, né? Então eu fui no ônibus junto com a trupe do Caetano Veloso, né? E adorando aquilo tudo, né? Porque afinal não é todo dia que tu vai pro show com o Caetano Veloso, né? E aí fui pro camarim e tal, depois assisti todo o show, foi no Gigantinho, show. Quando acabou o show, pra ida o Caetano foi junto com o ônibus com a banda. Ele dispensou um carro que levaria ele sozinho. Mas na saída do show, o carro estava dentro do Gigantinho ali e o Caetano entrou no carro, a empresária dele entrou e ele chamou o Itamar, né? E Itamar, venha. E o Itamar entrou no carro e disse, Mauro, venha. E eu entrei no carro. Vou junto. Né? Então, de repente, eu tava saindo do Gigantinho junto com o Caetano Veloso no carro. E aí o Caetano disse, vamos jantar no barranco. E, bom, né? Ok. E aí eu conversei com o Caetano um tempão, porque eu fiquei na frente dele na mesa e não gravei. Não fiz selfie, mas foi genial, assim. Então, tu me perguntou sobre o contato com os artistas, esse é um exemplo, né, de contato, assim, que a gente tem, que é gratificante demais, né? Conhecer um ídolo também, né? Ah, legal. Legal. Talvez da música brasileira, um dos maiores, né? Eu tive um curto período eu tive um programa na Ipanema também. Sim, eu me lembro, né? Claro. 2009 e 2012. Aqui eu tinha o Guaíba Revista, né? Agora tô só no futebol, porque a minha carreira é baseada no futebol mesmo. O meu lado fã, assim, eu tive algumas experiências legais. A melhor de todas foi a entrevista que eu fiz com o Arnaldo Batista, que foi sensacional. Ele extremamente lúcido, extremamente simpático, atencioso, carinhoso. Uma entrevista que durou mais de 40 minutos e foi, assim, cara que eu admiro profundamente dentro da música brasileira, desde o trabalho com os Mutantes. Pra mim, o melhor disco da música brasileira é o Loki. Eu sou muito fã desse álbum. Patrulha do Espaço depois, e foi o que mais marcou. Imagino que qual é a que mais te marcou além dessa do Caetano? Cita algumas, assim. Teve uma do Rush que eu achei muito legal ter participado, porque foi em São Paulo, né? Foi a única entrevista que eles deram, uma coletiva só no Brasil, e foi em São Paulo, e eu fui pra lá pra ver o show lá e ir na entrevista também, depois já fazer uma espécie de cobertura, assim, porque depois eles viriam pra cá, né? Então eu fui na entrevista do Rush, que é uma coisa que, é difícil ter acesso, né? Se tu não tem uma credencial, se tu não é da equipe de produção, né? Então foi muito legal, assim. O David Byrne do Talking Heads também legal, foi muito bom, porque eu entrevistei ele aqui no Plaza São Rafael. Um grupo pequeno, poucas pessoas estavam na entrevista, e ele era o cara do Talking Heads, né? Na época o Talking Heads era uma das grandes bandas do mundo, né? E eu tava ali do lado, na frente do cara, do vocalista e tal. Então são coisas que o rádio me proporcionou, né? Então isso é muito legal, né? Fui na coletiva do Bowie também, no Rio, quando ele fez a Sound and Vision, que também foi muito legal, chegar próximo ao David Bowie, né? Já é. Não é. Hoje eu fico pensando assim, nossa, eu tive perto do David Bowie, cara, isso é muito legal. Mauro, deixa eu te agradecer, foi muito legal o papo mesmo. Eu vou só relatar alguns ouvintes para tu ter ideia de como tá a audiência aqui. Não fala o teu nome aqui. Ela falou do Fetter, vai um abraço, mas enfim, né? O Chico Araújo lembra do Boys Don't Cry, de Sapucaia.
Terry Guaibeiro, perfeito Mauro Borba, quanto a não entrar nos detalhes das discussões, mostra a polidez desse cara. Um abraço pro Terry Guaibeiro. Daniel do bairro Santana manda um abraço também pro Mauro Borba. O Rodrigo do Jardim Carvalho, saudades do bloquinho é tri. Eu falo isso até hoje imitando o Borba. Um abraço, saudades. O Rodrigo do Jardim Carvalho. O Humberto Garcia, Mauro foi muito ético, parabéns, ele é de feliz, o Humberto Garcia. O Jorge, o Turco, manda uma foto da casa dele aqui, vê se tu consegue enxergar aqui. O adesivo. O adesivo aqui, não sou louco, tô ouvindo o cafezinho. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu fechar. Um abraço pro Altemiro Pianetti aqui. A Andréia Peretti de Porto Alegre, eu ganhei um prêmio por ter feito blog de ouvinte no programa Feras do Rock com outro mestre, o Heron Dalmolin. Heron é meu amigão, o Heron tá desenvolvendo jogos de tabuleiro. Pois é. E eu joguei com ele. Ivan Taquatiá, programa sensacional, o melhor de todos os programas. Obrigado, Ivan. Rodrigo, motorista de aplicativo, gostei demais do programa. O Diego, gostei demais do programa. Façam mais programas como esse e eu agradeço muito, muito obrigado, Mauro, pela visita aqui. Para adquirir o livro... Um jeito bem simples é acessando o site da Besouro Box, a editora. besourobox.com.br, porque eles entregam o livro em casa pra ti, então é tranquilo, né? Mas também tá nas livrarias aí, né? Como o livro é novo, né? Ele aparece depois de um certo tempo ele some, né? Mas é assim mesmo, né? Mas na editora é bem fácil, assim, né? E nas livrarias ainda tá bem tranquilo também de encontrar. Eu agradeço o convite, é sempre bom conversar, né? Sobre rádio e com vocês aqui. Eu estou à disposição sempre que precisarem ou quiserem, estamos aí, né? Bater papo sobre rádio é sempre legal. Sempre bom, sempre legal. Aliás, rapidinho aqui, ó, Alisson, um abraço meu conterrâneo de Cachoeira, né? Carlos Sasso, que entrevista legal, massageou minhas memórias afetivas do rádio. Falei que a memória afetiva funciona, ó. A Fer e o Ângel, nostálgico, o programa foi muito bom. O Mauro também que é mestre. Sim. É pela Unicinos. Na Unicinos, Na Unicinos, em comunicação. E doutorado... Não, doutorado eu não fiz. Mas, não, tu perguntou se tu vai entrar nessa. Vamos lá. O Gustavo entrou agora no mestrado com o Ferrari. Pois é. Cara, eu tenho vontade, mas tem que administrar isso, né? Bola, vai, tu fica louco. É uma loucura, cara. Tu acha que tu não consegue terminar as coisas. Mas tu acaba terminando. De algum jeito tu acaba terminando. Te convido. O meu vale a pena. É que nem o livro, né? O livro também eu olho assim de, cara, eu consegui fazer isso, cara. Porque loucura. Tu tem que fazer tu não tem como parar tudo e fazer aquilo, né? Não. Seria muito legal se pudesse, vou parar agora um ano e vou fazer um livro, né? Ou parar 2 anos e vou fazer mestrado. Mas não tem como, né? Não, vamos pro doutorado. Tu trava na tese, daí tu não gosta, tu não se sente capaz. É uma crise. Obrigado, Mauro, valeu. Ok, pessoal, essa foi então a entrevista na Rádio Guaíba, já na finaleira do ano de 2019, sobre o livro Pop, Rock e Cafezinho, concedida ao Carlos Guimarães e ao Gustavo Chagas. Muito legal ter participado, né? Como eu falei ali, pela importância que a Rádio Guaíba tem para mim, para todo o público gaúcho em geral. Uma rádio que faz jornalismo e que está sempre trazendo notícias pra gente, então é uma honra ter participado daquele microfone. Lembrando que histórias extras, vídeos, áudios e coisas sobre a pop rock que complementam a história do livro estão no meu site, o www.mauroborba.com, e esse site, que está sendo atualizado pelo Reinaldo Portanova, do Relicário do Rock Gaúcho, ele está sempre recebendo material que a gente vai passando, fitas, CDs, DVDs que a gente está conseguindo resgatar, com vinhetas, coisas de conteúdo do cafezinho, enfim, fotos, várias coisas que a gente vai colocando no site lá para trazer assim o áudio e a imagem, né, relativas a pop rock. E quem quiser fazer contato com o site, com esse amigo que vos fala, com o podcast, enfim, pode usar aí as redes sociais, né, o Twitter Mauro Pop Rock, e no Instagram e também no Facebook é só procurar Mauro Borba, que acessa as duas.
e também pelo e-mail, né? mborba@mixfmboa.com.br. Então era isso, até o próximo episódio.